Alô pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, já como queiram. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso querido Show Mais. O programa desta noite leva o número impressionante de 2.708. Vocês podem multiplicar aí por 2, 3 nas fases que nós já passamos no começo e no meio desta década. Nós aqui recebemos mais de 7.000 convidados e especialistas, cada um, logicamente, declinando, analisando as suas especialidades. O programa de hoje não vai ser diferente. A longevidade chegou para o ser humano, não é verdade? O que antigamente, 50 anos, já era uma idade avançada, hoje a medicina, com todos os suas descobertas, com todas as suas especializações, já colocou aí mais 20 ou 30 anos nas costas do ser humano. E com a longevidade vem as coisas boas, que é viver mais, mas também vem as coisas ruins. As patologias têm mais tempo, não é, de se desenvolver. Isso acontece também com os animaizinhos. É por isso que nós estamos com a pauta de hoje muitíssimo interessante, que vai ser pets idosos. A gente já vê. Primeiro a gente não se preocupava muito com a idade do cachorrinho, do gatinho, dos animaizinhos. Hoje em dia não. Até isso mudou. Não é? Quando uma pessoa que está levando o cachorrinho a passear encontra com outra pessoa, logo pergunta: quantos anos tem o seu cachorrinho? Eu ia falar quantos anos tem o seu gatinho. Ninguém sai com gatinho. O gato é danado, não? Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, um especialista em animais exóticos e silvestres e que vai conversar conosco exatamente sobre esse tema, pets idosos, que é o Dr. Márcio Mendes. Palmas para o Dr. Mendes. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio, pela presença. Antes de adentrarmos ao tema pets idosos, por que essa especialização em animais silvestres e exóticos? Desde o início da faculdade, né, na época de graduação, eu já tinha um grande interesse pelas espécies, né, silvestres, e cujo quais tem muito pouco interesse pelos meus outros colegas. E as faculdades, elas não costumam colocar dentro da sua grade horária muitas aulas sobre silvestres, muito mais cães, gatos ou equinos ou animais de produção. Então a gente tinha um grupo independente de alunos que estudavam e cada dia um estudava uma espécie, né, um tema diferente, e uma vez por semana a gente se reunia e nós mesmos dava aula uns para os outros porque não tinha pessoas capacitadas para isso. E foi assim que a gente nasceu, um grupo chamado GECAS, que era Grupo de Estudo de Clínica de Animais Silvestres. Tá? Depois da faculdade, eu comecei a fazer alguns plantões em uma clínica que aparecia muitos silvestres, e esse grupo da faculdade me trouxe uma bagagem muito boa e eu percebi que era a hora de me especializar, então procurei um curso que eu pudesse fazer uma pós-graduação. E esses animais que aparecem, doutor, são silvestres barra urbanos, né? Porque são aqueles que são trazidos pelo homem, que já está um erro aí, né? Sim. Alguns criadores de silvestres são legalizados, né? Tem autorização do IBAMA, nota fiscal, anilha, tudo certinho. Entretanto, a maioria dos que a gente atende, infelizmente, corresponde ao tráfico, né, dos animais silvestres. Então é lamentável, às vezes, a situação que a gente vive. Um pouco tempo atrás, no hospital, né, no Dr. Vet, onde eu trabalho, onde sou contratado, os bombeiros levaram um carcará, que é uma ave, um rapinante, né? E nós tratamos dele de rapina depois. Lá do Nordeste, né? E ele foi reintroduzido. Recuperamos ele, graças a Deus, tinha uma fratura na asa, recuperamos e foi reintroduzido na natureza. É uma ave perigosa ou não? Não, ele Tem uma música que diz: carcará, pega, matar e come. O carcará, ele é meio onívoro, ele come um pouco de tudo e ele às vezes é um carniceiro oportunista. Então se ele encontra ali um bicho morto na estrada, no campo, ele vai lá e se aproveita daquilo. Mas não distante, ele também às vezes pega filhotes em ninhos. Mas tá mais para urubu do que para gavião, é isso? É um intermediário, tá, entre os dois. No próprio telhado do hospital onde eu trabalho,
às vezes forma ninhos de pombo, e uma vez passou um carcará lá, pegou no ninho um filhote e levou. Agora, doutor, antes de adentrarmos, mergulharmos no tema pets idosos, uma pergunta muito boba, de leigo, mas eu acho que tem fundamento. Por que o urubu vive tanto comendo só carniça? Me explica. Faz parte, né, na evolução dele, ele se adaptou a isso. Então, às vezes, ele se aproveita das carcaças, né, que ele encontra para se alimentar. Então, todo o trato digestório dele é adaptado para comer matéria proteica Putrefata mesmo. em decomposição, tá? Então, ele tem uma adaptação do seu trato gastrointestinal já voltada para isso. Tá? O que não seria comum em nenhuma outra ave, né? Nossa, quando ele chega no ninho, a esposa, né, a urubu deve falar, ai, amorzinho, vem que tem um podre delicioso hoje. E ele vive 100, 200 anos, viu? Vive bastante. É impressionante isso. E o voo deles tem uma característica interessante, né? Que eles pegam aquelas correntes de ar e ficam planando durante muitas horas. E observando, inclusive, a presa, né, entre aspas, Exatamente. não é? Até ele fazer um círculo final. Sim. Mesmo assim, ele fica na moita ali esperando ver se mexe, se não se mexe. Exatamente, porque ele não é um rapinante. Ele né? vai pelo Então, olfato também, né? vai pelo olfato, né? Então, quando ele pega as correntes de ar, ele vai farejando e nessa que ele vai planando, ele vai observando também que ele... Agora, doutor, eu falei 100, 200 anos, deve ser por aí, ou mais ou menos. Mas quem que determina a idade de um urubu? São alguns estudos, né? É uma ave relativamente longeva, mas cada um tem a sua média de expectativa, né? Um papagaio, por exemplo, vive em torno de 50 anos, uma arara vai viver em torno de 80 anos, né? Depende muito de cada espécie. Então, mas biologicamente, ao pegar um urubu morto, por exemplo, Tá. eles se autocomem, não, né? A própria espécie come a espécie? Olha, se ele encontrar uma carcaça de um urubu, é bem possível que ele se aproveite dela. Puxa vida. Bom, vamos falar da plataforma que nós estamos colocando no início do programa, em relação à longevidade dos cãezinhos, dos gatinhos, Sim. não é? Hoje em dia, 10, 12, 13, 14 anos, eles estão tirando de letra. É impressionante. A que se deve essa evolução de vida, doutor? Hoje em dia, o cuidado que se tem com os pets é muito maior do que se tinha antigamente. Quando eu era criança, era comum a gente ir na casa de alguém e observar a família lá cozinhando para o bicho. Então, eles compravam um arroz próprio para animais que vendia em supermercados. Alguns faziam polenta com pescoço de frango. Hoje, o conceito de alimentação, o conceito de cuidado, hoje o pet, o cão, o gato, ele é um membro da família. Né? Antigamente ele era tratado como, eu brinco, como um lixinho. Né? Tanto é que ficava no quintal, né? Você juntava todo o resto de comida, né? O que sobrou do almoço, o que sobrou da janta, ia lá, colocava no pratinho e assim eles se viravam. Né? Hoje em dia não. Fazer o quê, né? Não podia Fazer reclamar? Era o que se tinha para a época, era a mentalidade, a cultura que tinha da época. Hoje isso mudou muito. Então as pessoas, hoje existem rações de todo tipo de qualidade, desde a mais ruinzinha até a melhor, rações terapêuticas, tá? Snacks, tudo muito especializado. As vacinas, né, os esquemas de vacinação, o tratar. Hoje é comum um cão ir para o banho e tosa uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Né? Eram coisas inconcebíveis. Pelo menos na minha infância, onde você dava banho ali no cachorro com a mangueira, num dia de sol de domingo. Né? Então, os conceitos mudaram muito, o cuidado mudou muito. Tá? Então, qualquer coisa, às vezes o cachorro tem um espirro diferente, ele tem um vômito, uma diarreia, é comum, às vezes, os proprietários já... os tem tutores carteirinha de vacinação, tudo já certinho. correm com os pets para a gente tratar com o menor sinal. E isso colabora bastante. Quem vive mais, o cachorro ou o gato? Normalmente os gatos. Os tá? gatos, né? Os gatos vivem em torno de 18 anos com uma certa Dizem, inclusive, que tranquilidade. eu vi um comercial lindo, lindo, lindo. Um gato todo esborrachado no sofá, assim, e escrito embaixo:
siga o conselho do gato, eles são especialistas em conforto. Aí indicava o nome do produto, né? E são especialistas em conforto mesmo, que eles gostam mesmo é de se esparramar, né? Eu costumo dizer que o gato ele é um bicho à parte, tá? Ele tem as suas particularidades. Então ele gosta de alguns lugares da casa. Às vezes você compra uma casinha maravilhosa, mas ele gosta de ficar na sua cama, ele gosta de ficar no guarda-roupa. Dentro de uma caixa de sapato. Dentro de uma caixa de sapato. Então ele tem as suas particularidades e ele não costuma abrir mão disso. Quando ele é tolhido dos seus gostos, normalmente ele adoece. Ele vai apresentar algum sinal ali, ou vai parar de comer, ou vai ficar amuado, ou sai do convívio familiar, alguma alteração você percebe. Agora, de vez em quando, eles dão uma miada. Sim. Miau daqui, miau de lá, estão protestando, estão pedindo, estão tentando fazer o quê, falar o quê? A gente costuma dizer que a veterinária e a pediatria são muito semelhantes, porque assim como um bebê não fala, os bichos também não falam, pelas vezes não de uma forma tão clara. Mas se continuar assim, vão falar, viu? Não vão vai demorar. falar. Vão falar. O que acontece é o seguinte, às vezes demanda uma certa atenção, tá? Quem está em casa com ele, às vezes entende melhor esse pedido ou essa reclamação do que às vezes a gente na clínica. Ou às vezes eles reclamam porque, por exemplo, um paciente está internado, ele quer fazer um xixi, ele vai latir. E aí você está latindo para quê? Ele quer atenção, ele está com fome, ele quer fazer o xixi. Então você tem que estar muito atento a isso. Mas normalmente os proprietários conseguem identificar bem aquilo que ele quer. Pelo convívio, né? O convívio é tudo. Os gatos são felinos, não é? Sim. São felinos. Eles guardam aquela proporção no andar, né? No investigar, no instigar, não é? Sim. É característica de todos os felinos. Sim, Parece que ele está sempre na moita ali, né? Sim, ele tem muita cautela, né? Então ele para, ele analisa, Ele né? olha ali. É lógico que tem as exceções, né? Cada indivíduo reage de uma forma, mas os gatos, de uma maneira geral, eles são bem cautelosos, né? Então ele percebe um movimento, alguma coisa, ele já para, ele olha, ele focaliza, ele quer saber Qualquer o que está barulho, acontecendo, né? qualquer barulho. Às vezes para ele já é uma brincadeira, ele dá o bote, ele vai em cima, tá? Então, para muitos felinos, tudo é brincadeira também. Então, percebe um movimento, algo diferente, ele vai em cima, ele quer brincar. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com pets idosos, colocando à inteira disposição dos nossos amigos de casa o www.tvmaisabc.com.br, está rodando aí, o contato @tvmaisabc.com.br, assista também pelo Facebook, é facinho, é só você colocar lá, Facebook/TVMaisABC. A gente já volta, tá? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas é claro, lógico e evidente que eu vou falar da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Olha, nós vamos rodar imagens aí, vocês vão ter uma ideia por alto dos itens que tem na LL. São milhares e milhares e milhares de itens, de aquilo que eu sempre falo, as meninas lá renovam o estoque a cada semana, viu, gente? Eu fui na LL a semana retrasada. Pode ir de novo, que está tudo diferente lá. Lista de casamento, lista de batizado, lista até de separação, hoje em dia tem. O casal vai separar, dá uma festinha, não é? Para ganhar tudo em dobro, porque um vai ficar com uma coisa, outro vai... Você vai ficar com o coador de macarrão, e eu não tenho, então já põe na lista lá, coador de macarrão. Enfim, use a criatividade, dê um pulinho na LL Presentes. Se você precisar, agora tem as consultoras da LL. Passa lá, viu? Oi, senhor. Dê uma passada também com sua esposa lá, LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos. Vai lá tomar um cafezinho, um chazinho. Retornamos aqui com o Show Mais número 2708.
é bastante, viu, gente? Nós estamos recebendo com muito prazer o Dr. Márcio Mendes, especialista em animais exóticos e silvestres, e o tema mesmo, o foco, são os pets idosos. Antes de prosseguirmos com as nossas divagações a respeito do mundo animal, doutor Márcio, vamos ver algumas fotos. Quais as características que os animais apresentam ao alcançar o quê? 12 anos, 13 anos? Essa história do número de anos que eles têm, vezes 7, que pode se igualar ao ser humano, tem fundamento? É aproximado. Tá? Então um cão de 10 anos tem, na realidade, 70. Aproximadamente. Olha esse cãozinho, já está com o focinho também todo branquinho. Primeira coisa que fica branca é o focinho, né? Sim, é muito comum os pelos, né, começarem a ficar brancos. Às vezes, em alguns, você observa uma tendência a engordar conforme a idade. Outros têm uma perda de massa muscular, tá? Ou de matéria gorda também, gordura, enfim. Tá? Os poodles são muito longevos, eles vivem bastante, tá? É comum você ver poodle aí chegando a 17, 18 anos. Dizem que quanto menorzinho o animal, mais vive, né? Normalmente sim, quanto maior, normalmente eles... apresentam outros problemas, não é? Sim. Realmente graves, né? Sim. Então, por isso que traz essa relatividade desses 7 anos para cada ano. Tá? Então, acaba ficando relativo por conta disso. Depende da raça, depende do porte. Tá? O senhor, pela experiência de consultório, né? Quais as idades mais avançadas que o doutor já viu em cão e em gato lá dando consulta no Dr. Pet? Tá. Olha, eu já encontrei gatos com 20, 21 anos. Oh, puxa vida, 20, 21 anos. Cães E bem, desculpe cortar ali, bem, 20, 21 anos... Mas... relativamente bem, né? Para a idade, em alguns momentos... Jogadaço lá, tranquilo. Gato de armazém, que se fala, né? Exatamente, tá? Cães, 18, 19... Olha que coisa maravilhosa. Dependendo da raça poodle, de repente até 20 anos você pode encontrar. Esses passaram dos 100, então, né? Nessa correlação. Seria um paciente que já passou dos 100 anos. Tá? Da mesma forma que é raro você encontrar uma pessoa que chega aos 100, é relativamente raro você encontrar um paciente tão longevo. Doutor, e os proprietários? Os pais, né? Os pais, hoje em dia chama-se pai, mãe, né? Sim. Dos animaizinhos. Chegam a falar, ou o senhor chega a perguntar o que aconteceu, não é? Que tipo de ração é dado, de alimentação? Sim. Como que ele está vivendo tanto? Por curiosidade científica? Não existe, não conheço, na verdade, um trabalho científico que atrele a longevidade à alimentação. É possível que exista. Porém, a gente observa que aqueles que têm maior qualidade de alimentação, eles normalmente atingem uma idade mais avançada, tá? Então, e menos gordo possível também, né? Menos gordo. Algumas raças têm tendência à obesidade, principalmente quando a gente fala de cães. Tá? Nesses casos, é muito importante você fazer um controle de peso do seu pet, né? do filho, né? Existem muitos casais, uma questão até interessante. Aí a pessoa fala, mas eu ponho ele em cima da balança, ele sai. Eu ponho em cima da balança, ele sai. Tem aquele truquezinho, né? Acontece, né? Você pesa você mesmo, sem nada, aí depois você pesa com o animalzinho. A diferença entre o teu peso e aquilo que foi aferido é o peso do animal. É o peso do animal, né? Então, controle de peso, controle da porção diária, é muito comum. A própria embalagem da ração, quando você vira ela, você vai ver lá atrás, tem os níveis de garantia e tem lá uma tabelinha. O peso do seu pet equivalente à quantidade de alimento que ele deve comer. Tá? Então, o certo seria você fazer esse cálculo, saber quanto o seu pet pesa, olhar a sua ração, ver quanto ele deve comer a porção diária, divide em 2, 3 porções e oferece durante o dia. Tá? Seria um bom controle de peso. O paciente... Pegar já a ração do dia e subdividi-la, é isso? Isso, tá? Então vai estar lá, vamos supor que seja 300 gramas que tenha que dar da ração que você dá para o seu pet. Então, a gente pode pegar de manhã dá 100 gramas,
no almoço 100 gramas, à noite 100 gramas. Gato come menos, né? Gato, você já tem que deixar a alimentação para ele livre lá, à vontade, tá? Pega quando... Ele vai comendo o tempo todo, tá? Gato, como disse que é um bicho à parte, né? Você tá lá com um pote pela metade de ração. Teoricamente ele não quer mais. Só que se você pegar o pote de ração dele, ele vai ouvir um barulho, ele já vem miando querendo comer. Então perde o palatabilizante da ração porque ele fica exposto ao ambiente e quando tem uma que está mais crocante, que está teoricamente mais fresca, que está mais saborosa, ele vai preferir aquela. Ou chacoalhar o potinho. Você chacoalhou, ele já vem. Tá? É igual a caixa de areia, você limpou, ele vai usar. Mas é verdade. Impressionante. Tá? E o controle de peso é importante para os pacientes obesos também, né? Porque quando ele chegar numa idade mais senil, o controle de peso é super importante para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele tenha mais saúde, tá? Evitando problemas de coxo femoral, de quadril, de coluna, tá? Circulatório, de pressão. Gato não gosta de banho, tem fundamento? Olha, normalmente eles não gostam, eles são super limpos por si só, né? Eles se lambem bastante, eles tomam o seu próprio banho, né? E isso já, eles costumam fazer a sua própria higiene. Então é muito estressante o banho para um gato. Quando a pessoa ela quer manter dar o banho no gato, às vezes é interessante procurar um local que tenha um banho só para gatos. Porque quando você mistura o cão e o gato, a gente tem que entender que o cão, na natureza, é predador do gato. E ele vai ver o predador dele lá, ele vai ouvir o predador dele, tá? Ele vai estar a todo momento em contato com o predador. E isso pode prejudicar, o gato pode desenvolver alguma patologia por conta do estresse. Então o dito popular, você toma um banho de gato aí, não tem fundamento, né? Porque banho de gato, popularmente falado, significa um banho mal tomado, não é? Não exatamente mal tomado, mas é um banho próprio. Lógico que pra gente, na nossa concepção, sim, seria, né? Porque o gato ele se limpa, ele faz a sua própria higiene. E quando a pessoa decide tomar um banho de gato, significa que ela não está preocupada aí não tem tantos cuidados de higiene como deveria ter. Bom, como nós estamos nos aproximando do Dia das Crianças, aliás, está mais perto do que nunca, porque é amanhã. É verdade. Eu queria que o senhor falasse com as criancinhas, com os papais, né, das crianças, e muita criança fica até doente querendo um gatinho, sim, querendo um cachorrinho, e às vezes o pai é meio austero, ou a mãe, ou tem medo das doenças, não é? De que o bicho bem tratadinho, bem vacinadinho, com a carteirinha de vacinação, não representa perigo nenhum. Não. Aliás, é até um pecado pensar assim, né? Sim, Pensando, como a gente está chegando amanhã, Dia das Crianças, é muito comum, às vezes, os familiares presentear com um pet. Isso tem que ser muito bem conversado entre os familiares. Perfeito, não resta dúvida. Quem é que vai cuidar? Então, a criança tem que desejar esse pet. Higienicamente falando também é muito importante. Exatamente. Quem vai fazer a higiene? Tá? Então, tudo isso quando você toma os devidos cuidados de higiene, quando você mantém os bons hábitos de higiene, dificilmente você vai ter problema com uma zoonose, paciente que está vacinado, tá? Dificilmente você vai ter algum problema. Então, às vezes, ter medo, vai causar uma doença, vai trazer alguma coisa, é importante você procurar, se você for adotar um pet, adotar de um lugar que esse animal tenha credibilidade, ele já passou um período lá, ele não apresentou nada, ele não tem diarreia, ele não tem vômito, não tem sarninha, não tem sarna, não tem nada que ele possa trazer para dentro da casa de quem está adotando. Porque senão depois a pessoa fica incomodada com aquilo e acaba abandonando o bicho. Nossa, aí é pecado duplo, né? Aí não pode. Incêndios continuam fazendo vítimas no norte da Califórnia. Defesa pede que Nussmann seja colocado em liberdade. Forças Armadas permanecem pelo segundo dia consecutivo na comunidade da Rocinha. Prefeito de Santo André extingue radares móveis. E ainda, pintor morre eletrocutado em São Caetano.
Não saia do nosso canal, porque o J Mais começa às 7 horas da noite em ponto. 7 horas, horário de Brasília. Em Brasília, 19 horas, e aqui também. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, tanto eu pessoalmente como o Hospital Dr. Vete, agradece aí Nós a oportunidade de poder agradecemos. estar aqui. Muito obrigado. Doutor Márcio Mendes, especialista em animais exóticos e silvestres, visitando o Show Mais. Va bene, bella. Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Parliamo domani. Repousar em paz. Feliz Dia das Crianças e feliz dia também de Nossa Senhora Aparecida. Um abraço. Até breve. Rapidinho. Feriado vai rápido, né? Vai rápido, Nossa, passa todo muito mundo tá rápido. feliz hoje. Feriado. Quando você acorda aí já é segunda-feira. Até lá.